Jesus. E hoje, irmãos, hoje eu quero orar por vocês. Eu estou assim com muita fé, com muita determinação para que você possa sair daqui assim muito abençoado nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você sobre esse tema, quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Perceba como que é poderoso isso, né? E a história em que nós iremos basear, né, a mensagem de hoje, eu não vou lê-la, não vou ler o texto todo, eu vou ler partes do texto durante a mensagem, para nós ganharmos tempo. A história está registrada em 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 24, que fala da história daquela mulher, né, que tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para poder fazer a comida lá, o bolo para ela e para o filho dela. E aí, muitos aqui já ouviram essa história, mas eu tenho certeza que Deus trará algo novo ao teu coração, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, amém, queridos? Eu tenho certeza disso. Então, quando as impossibilidades se tornam possibilidades na nossa vida, a Bíblia diz em Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Diga, nada é impossível para Deus. O Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Na verdade, irmãos, uma das coisas que mais vemos em nossos dias são pessoas insatisfeitas com aquilo que elas têm vivido. Não no sentido de querer melhorar, mas no sentido de viver reclamando com o que tem acontecido em sua vida. Você deve conhecer muita gente assim. Ela nunca está satisfeita, ela sempre está reclamando com as coisas, né, que tem acontecido na vida dela. Frases como, né, tem gente que muitas vezes pode pensar assim, ou está pensando, ou está dizendo, né, vamos pular logo esse ano de 2021, vamos já para o 2022, porque vai ser diferente, porque tudo foi muito ruim em 2020 e 2021, pastor. Nosso Deus, que 2 anos assim terríveis, né? Talvez você esteja exatamente declarando isso e pensando assim. Eu não penso assim, sinceramente, de todo o coração. Eu já ministrei aqui inclusive sobre isso, né? E para começar, para deixar bem claro para vocês, irmãos, que esses 2 anos que nós estamos vivendo nessa pandemia, de tanta coisa acontecendo, eu quero te dizer que não foram anos desperdiçados. Deus nos ensinou muita coisa. Deus ensinou ao Brasil muita coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Não é por acaso, querido, e tudo tem um propósito. Diga, tudo tem um propósito. Por mais que os dias sejam muito desafiadores, por mais que nós não entendamos o que Deus está falando, o que Deus está permitindo, o que Deus está fazendo, uma coisa eu sei, meu irmão, Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Isso eu sei e não abro mão disso. Eu sei que o Senhor, querido, Ele, muitas vezes você pergunta, por que Deus está permitindo isso, pastor? Espera que você vai ver o resultado. Não reclame, louve a Deus em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Talvez algumas coisas não aconteceram da forma como nós gostaríamos, não é verdade? Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Ele está presente. O ano passado nós fizemos muitos planos para o ministério, para as nossas famílias, não é verdade? Mas todos os planos, ou muitos deles, não aconteceram. Pastor, olha, bagunçou tudo. Esse ano a mesma coisa.
O ano passado, a nível de ministério, nós queríamos ter feito a conferência do Espírito Santo, a conferência da família, encontro com Deus das mulheres, encontro com Deus dos homens. Muita coisa foi planejada, e eu tenho certeza que você planejou também, a nível pessoal, na sua família, na sua casa, e as coisas não aconteceram como nós imaginávamos ou como nós planejamos. Mas Deus estava no controle disso. Você não entendeu, Deus estava no controle disso. E se Deus não permitiu que acontecesse nada disso, é porque sempre Deus tem coisas melhores para nós lá na frente. Não, você tem que guardar isso. Se Deus não permitiu nada disso, é porque o nosso futuro lá na frente, Deus tem coisas maiores e melhores que Ele tem reservado para nós. Mas Ele disse assim, mas é necessário que vocês passem por esses 2 anos de desafios. E muita gente reclamando. E quando nós reclamamos muito, irmão, ou quando nós reclamamos, ficamos reclamando, nós não vamos adiante, nós não vamos à frente. O milagre não acontece. O Senhor sempre estará do nosso lado, em todas as circunstâncias, em todas as situações, Deus está ali. A frase que você precisa guardar no teu coração: não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus pelo que Ele tem feito. Eu não consegui, pastor, aquilo que eu imaginava nesses 2 anos, 2020 e 2021. Mas você tem que celebrar a Deus por aquilo que Deus já fez na tua vida nos anos anteriores. Ou você esqueceu de tudo que Deus fez. Ou nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. O que nós já vivenciamos. Irmãos, todas as nossas impossibilidades, elas se tornam possibilidades diante de Deus. Entenda isso, todas as nossas faltas se tornam alvos do milagre de Deus nesse tempo. Deus tem muitos milagres ainda para realizar. Aleluia! E aí nós precisamos passar por esse tempo desafiador, onde Deus prova cada um de nós na fé, na perseverança, na experiência. Deus está provando. E todos que forem aprovados durante esse tempo de provação, pode aguardar, irmão, que vai vir coisa grande para a tua vida, a tua casa, a tua família, a nossa cidade, o nosso Brasil, em nome de Jesus. E eu não quero palavra aqui, irmão. Eu não quero que o irmão fique pensando, o nosso Brasil, irmão, vai sair disso muito melhor do que quando ele estava, em nome de Jesus. Você vive no Brasil, Deus te colocou aqui. Você vive nessa cidade, Deus te colocou aqui. Então a nossa palavra é palavra de fé, é palavra profética, é palavra, irmão, para trazer o céu na terra, é palavra para trazer o céu, o reino de Deus aqui em Vila Velha, no nosso país, em nome de Jesus. Amém? Enquanto muita gente torce para o pior, a igreja torce. Não, a igreja crê que virá o melhor. Aleluia! Oh Deus! Desse jeito. Então as minhas impossibilidades se tornam possibilidades. Primeiro, quando eu entendo que tenho tudo. E aí eu vou para o texto. E ele foi, Elias. Deus enviou Elias, mandou Elias. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Porque naquela época estava uma seca muito forte em todo o país. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. O que eu tenho só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Essa era a ideia dela. O que eu tenho aqui é morte. E Deus levou para aquela mulher vida. O que você tem? Eu sei o que Deus tem. O que Deus tem para você é vida, é abundância, é provisão do céu, é milagre, é restauração. É o que Deus tem para você. Steve Furtick, ele diz: ao invés de sempre orar,
Deus me abençoe com mais, eu o encorajo. Eu o encorajo a orar. Deus, use o que eu tenho. Pegue o pouco que tenho e faça transbordar. Em vez de você orar, Senhor, me dá mais, diga isso para Deus. Use o que eu tenho, Senhor, e faça transbordar aquilo que já tenho. Tudo que Jesus precisa para abençoar a sua vida nesse momento é o que você tem nas suas mãos, não é o que você vai ter. Eu falei isso para alguém antes de começar o culto. Disse assim: presta atenção na mensagem, presta atenção no que vem lá de cima, o que você tem nas suas mãos. Aquela mulher tinha um punhado de farinha, uma vasilha com um pouco de azeite, só isso que ela tinha. Sempre somos tentados a olhar para onde? Para onde o que nós não temos. Nós somos tentados sempre, pastor, eu não posso porque eu não tenho. Deus, eu não posso porque eu não tenho. Nós sempre somos tentados a olhar para aquilo que nós não temos. E isso faz o quê? Faz com que não foquemos daquilo que temos. Se você olha para aquilo que você não tem, você deixa de focar naquilo que você tem. E onde Deus quer fazer o milagre é no que você tem, não no que você não tem. Pegou aí, meu irmão? Tudo que Jesus precisa é o que você tem. Lembre-se da multiplicação. O que está acontecendo? Mas 5 mil pessoas. Tem um menino aí que tem aí, olha, uns pãezinhos, uns peixinhos. É pouca coisa, não vai dar não para a multidão não. Mas o que Jesus precisava era apenas aquilo que estava nas mãos daquele menino. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Amém? Se você não apresenta aquilo que você tem, você não sai daqui. Você sempre vai ficar se irandando aqui e reclamando de Deus porque Deus não te abençoa. E Deus vai estar falando para você, porque você está sempre focado naquilo que você não tem. Eu apresento o desafio e você diz assim: eu não tenho. Ele não te perguntou se você tem ou não tem. Ele te apresentou o desafio. Aí ele está dizendo para você: o que você tem? Eu tenho aqui um pouquinho disso aqui, ó. E o que eu vou fazer com isso? Tem ainda gente que diz assim, não tem? O que eu vou fazer com isso? Para que serve isso? Deus manda um desafio desse para a gente, o que eu vou fazer com isso? Meu irmão, nós vamos para cima, em nome de Jesus. Amém? Porque 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Sempre nós vamos, diga assim, sempre eu vou ter algo em minhas mãos. Irmão, pode parecer pouco, mas é o suficiente para Jesus fazer o milagre. E quando eu estava estudando essa mensagem, tem alguns desafios que eu tenho compartilhado, e que Deus me fez despertar a minha fé. Disse assim: você está vacilando. Eu tenho colocado pouco, você tem pouco, você pode apresentar esse pouco, mas você está com medo. Porque antes de Deus falar com vocês, Deus fala comigo. Ou você acha que Deus não fala comigo, né? Você acha que o pastor é um super-homem? Não é não. Enquanto mais você busca Deus, mais Deus realiza coisas grandes. Se você tem uma vasilha, a parte de Jesus, o que compete a Jesus, querido, é encher de azeite essa vasilha. Se você tem um pouco de farinha, o que pertence à parte de Jesus é multiplicar isso. Por isso eu aclamo a vocês: pare de focar no que você não tem e foque naquilo que você tem. Amém? Aleluia? Em nome de Jesus. As minhas impossibilidades, elas também se tornam impossibilidades quando eu valorizo o processo e não o resultado. Porque tem gente que quer valorizar só quando, pastor, quando vier o resultado. Não, tem um processo. Diga para o teu irmão, tem um processo.
Nós estamos passando pelo processo desde março de 2020 e estamos aqui já em julho de 2021. Nós estamos passando por um processo onde Deus está moldando, preparando, Deus está fazendo coisas tremendas, para que lá na frente nós possamos desfrutar do resultado desse processo. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Isso daqui o profeta também foi muito ousado, né, irmão? Primeiro você me traz o pão para mim, depois que sobrar vai para você e seu filho. Você diria assim: mas que profeta egoísta é esse? Irmãos, o que as pessoas falam de pastor? Não é? É aí que eu falo. O que você falaria de Elias? Você diria o quê para Elias? Esse cara não tem amor não, está vendo que uma mãe e um filho vai morrer, e esse cara ainda ousa dizer para ela primeiro trazer para ele. Diga para o teu irmão aí: sempre o primeiro é para o Senhor. Mas e se eu ficar sem? Quando você sempre traz o primeiro para o Senhor, dá o primeiro para o Senhor, você nunca vai ficar sem. Você não entendeu isso, porque tem muito crente que não entende isso. Eu não posso dar porque eu vou ficar sem. E continua sem. Não passa daquilo. Por quê? Porque você não obedeceu a voz do Pai, não honrou o Senhor. A primeira coisa olha só a primeira coisa que o profeta fala nesse processo. Ele diz assim para ela assim: não tenha medo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes não temos os resultados que esperamos, porque entramos com medo nos processos que Deus coloca em nossas vidas. É verdade. Não temos resultado porque temos medo. Deus nos coloca num processo e temos medo. Eu estou com medo, pastor. Vira para o teu irmão e diga assim: não temas, Deus é contigo. Seu filho não vai morrer, sua esposa não vai morrer, Deus vai abençoar. Ah, pastor, mas eu já vi um bocado de irmão que morreram nessa pandemia. Não, irmão, para nós crentes, irmão, morrer é lucro, ou morrer é ganho. Nós vamos para a nossa casa, amém? O crente não pode pensar nisso não. Ah, eu vi um bocado de irmãozinho nosso que morreu. Ele não morreu não, irmão, ele voltou para casa. Nós estamos aqui na prova, amém? Quem pensa assim é quem ainda não teve um encontro com Jesus. Mas quem já teve um encontro com Jesus, está firme em Cristo? Meu irmão, a gente sente, a gente fica triste, né? Porque tal, mas olha, ele está na glória celestial, foi para a casa do Pai, o Pai chamou, e nós estamos aqui na luta, não é verdade? Pensa nisso, pensa com a mente celestial, com a mente espiritual, deixa a mente carnal de lado, amém, queridos? Porque a Bíblia diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas Deus age para o nosso bem. Diga: todas as coisas Deus age para o nosso bem. Queridos, o processo coopera para o nosso bem. Diga: o processo coopera para o nosso bem. O que nós temos passado hoje coopera para o nosso crescimento e para o nosso futuro. Você vai ver isso. Você que realmente acredita, você vai experimentar isso. Perceba isso. Mas pastor, vem uma variante aí, né? Variante, irmão, tal da variante, irmão, é variante daqui, isso é tudo para chegar, para colocar mais medo ainda em você, amém? Não precisa ficar com medo de morrer não, irmão, aleluia. Mas se essa variante me pegar, se for a tua hora, tu vai para a casa do Pai.
Se não for, tu passa pela variante, a variante morre dentro de você e você sai fortalecido ainda. E ainda vai testemunhar na igreja: olha, Jesus me curou da variante Delta. Agora tem a Beta também, é Delta, é Beta. Vai colocar aqui o alfabeto grego aqui todinho. Você está entendendo? Amém? Não tem isso não. Vão para cima. Diga para o teu irmão, vão para cima. Em nome de Jesus, aleluia, glória. Não tem que ficar com medo não. Ah, pastor, porque eu vi aí que tomaram a vacina, as 2 doses, e já morreram. Eu também tomei. Se foi da Coronavac, eu acho que você vai ter que tomar a 3ª, entendeu? Mas não tem problema não, você não vai morrer, irmão, aleluia. Se for a tua hora, tu vai com Coronavac, com AstraZeneca, você vai, porque papai disse assim, ó, eu quero aquele filho lá, trazer ele para casa. Acabou, amém? Louvado seja Deus. Mas o que Deus tem para você, querido, é muito grande, você não precisa ter medo. Diga para o teu irmão, não precisa ter medo, irmão. Deus, nós vamos passar por esse processo, nós vamos vencer esse processo e nós vamos desfrutar do resultado da nossa perseverança, da nossa entrega, da nossa fidelidade, da nossa lealdade. O que é impossível vai se tornar possível. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Espírito Santo vai falando: olha, teu casamento, tua vida espiritual, tua vida material, tua vida profissional, tua vida física, vai ter milagre. Gente vai levantar na cadeira de roda, gente que estava cego vai ver. Olha, a pessoa que está solteira, Deus tem a pessoa para você. Olha a tua vida profissional, olha o Espírito Santo falando, olha aí. Ei! Tem muito milagre de Deus para acontecer aí, meu irmão. Xarabachuri cantaramanás. Xarabalabachuri andaramanás. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Diz o pastor Bill Johnson. Mas atrasou tudo, pastor. 2 anos que atrasou. Não atrasou não, irmão. Está no processo. Amém? Está no processo de Deus. Fica tranquilo. Diga para o teu irmão, fica tranquilo. Em nome de Jesus. A vida não é feita de passes de mágica. É feita de processos. Os processos da vida alinham o nosso coração. Protegem a nossa vida. E nos preparam para conquistas ainda maiores. Eu vejo uma igreja muito mais forte, eu vejo uma família Vida e Paz muito mais firme, eu vejo uma família muito mais abençoada, eu vejo as pessoas que estão em Cristo firmes nesse desafio, nesse processo, irmão, que vão desfrutar de coisas que você nunca imaginou e nunca pensou. Está fluindo aqui em cima, irmão. Deus está falando aqui no meu ouvido, aqui com força. Xetaramanai, hein? São impossibilidades que se tornam possibilidades. Quando nós focamos nas promessas de Deus. Olha o que diz a mulher, olha o que diz o texto. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha só que Deus fala para aquela mulher. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Nós vivemos numa geração de rebeldes. Geração de rebeldes. Nós estamos vivendo essa geração muito triste. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Irmão, embora Elias fosse representante de Deus como profeta, ela estava diante de um homem. Ela não estava diante de Deus. Ela estava ouvindo um homem falando. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida do Senhor pela boca de Elias.
Foca nas promessas de Deus e você vai ver se o impossível não vai se tornar possível. Foca. Ah, mas fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, pastor. Eu vi uma reportagem sobre isso, eu vi um vídeo sobre isso. Não, eu quero saber que você tem que focar no que Deus falou. Não, a promessa de Deus é essa aqui, pastor, então foca nela. Foca nela. Se agarra nela. Eu estou agarrado nessas promessas. O grande evangelista Spurgeon, ele diz: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente. E mais que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra sequem. Secou tudo. Não tem nada, pastor. Fica agarrado na promessa. Fica agarrado na promessa. Todos nós que estamos aqui ouvindo esse sermão, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Fica agarrado na promessa. Não dê um passo se não for debaixo da promessa de Deus. Aleluia. Se todo crente se agarrasse na promessa e obedecesse à voz de Deus, não teríamos divórcio de crentes, não teríamos pessoas casando de maneira errada, não teríamos, desviados do jeito que tem, não teríamos rebeldia do jeito que existe, não teríamos famílias desestruturadas do jeito que está. Mas as pessoas vão mais pelo coração do que pela promessa de Deus. O que acontece? Acontece a desgraça que tem acontecido. Desgraça que eu estou falando, irmã, sem graça, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, antes de viver o que busca, você precisa caminhar sobre a palavra, sobre a promessa, sobre a promessa. Pedro não tinha certeza que ao descer do barco, ele iria afundar. Por quê, pastor? Porque ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Amém? Ele tinha, qual a promessa que ele tinha? Do próprio Jesus. Se for tu mesmo, venha. Jesus falou o quê? Vem. Ele foi e viveu ali. Esses dias eu li num livro que Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre as palavras de Jesus. Forte, né? Na verdade, ele caminhou sobre as palavras que Jesus lançou sobre ele. Senão ele não descia daquele barco, não. Quem é doido? Tomar alguma decisão se não vier do Senhor a palavra. Ah, mas tem um monte de doido, irmão. Infelizmente. E aí o pessoal fica falando assim: por que não tem muitos milagres na igreja hoje? E tinha naquela época. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Por que hoje a igreja não tem, pastor, a igreja daquela época? Mas olha só isso, irmão. As pessoas andavam sobre a palavra. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Andava. É sobre a palavra. É andar sobre a palavra, é casar sobre a palavra, é estudar sobre a palavra, é trabalhar sobre a palavra, é o ministério sobre a palavra, é o casamento sobre a palavra, é o relacionamento sobre a palavra, é o sentimento sobre a palavra, são as emoções sobre a palavra, tudo tem que ser sobre a palavra. E aí você vai ver que as impossibilidades da tua vida se tornarão possibilidades. Aleluia, diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi nessa promessa que Pedro caminhou, querido, não faltará. Foi nessa promessa que aquela mulher caminhou, e o pão não faltou, e o azeite não faltou, a farinha não faltou. Tem faltado algo? Não, pastor. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos que andar sobre a palavra. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu mantenho a visão da abundância. Agora vem o testemunho. Olha só.
Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Olha só aí. Foi piorando e finalmente parou o quê? De respirar, morreu. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Agora vem o testemunho. Desde o ano passado, a minha família ali é testemunha, os pastores, os ministros. O que a gente ouve de testemunho de irmão que melhorou a situação na pandemia é uma coisa absurda. Eu tenho um discípulo que ele, antes da pandemia, ele estava afundado. Veio a pandemia, ele vai até fazer os móveis da minha casa todos. Testemunho. Tantos outros irmãos. Então o que o senhor quer dizer, pastor? Que as impossibilidades se tornam possibilidades, querido, quando eu mantenho a visão de abundância. Eu estou na escassez, mas a minha visão é de abundância, não é de escassez. Não chove na terra, mas pode ficar tranquila, minha senhora, não vai faltar não, vai ter abundância. Olha a abundância de Deus. Traz as panelas, vai, sempre vai ter, aleluia, glória a Deus. É assim. Há muitos crentes nessa época: pastor, olha o que eu não posso fazer, olha porque eu não posso. E o que teve de gente, irmão, que segurou o dinheiro, foi infiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, e tudo. Porque, pastor, olha, o senhor sabe, né? Teve até alguém que falou para mim: o senhor sabe que os dias que nós estamos vivendo, esses dias são os dias de milagres. Há muita gente não entende isso, irmão. Por que está vivendo esse cristianismo seco? O cristianismo, irmão, é de abundância. Essa visão de abundância, eu sei que não é fácil, mas é possível manter a visão de abundância em dias difíceis. Aquela mulher estava condenada à morte, ela mesma falou isso. E o que aconteceu? Desfrutou do primeiro milagre. Mas quando houve outro momento em que a pressão aumentou, a fé dela baixou. Eu não estou aqui questionando o desespero daquela mãe não, irmão. Tá? Pelo amor de Deus. Nem a pressão que ela estava vivendo naquele dia. Mas ela estava diante do profeta. E ela já tinha vivido e feito coisas extraordinárias em sua própria casa. E naquela hora ela esqueceu. Ela esqueceu que o pouco se transforma em muito quando é devidamente colocado nas mãos de Deus. Deus é o grande multiplicador. Amém, queridos? Então, se eu experimentei lá atrás milagres de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, o que me leva a duvidar que nesse tempo de escassez Deus também não vai fazer, porque o mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que está aqui nesse dia, é o mesmo Deus que está no controle dessa pandemia. Há uma frase que diz assim: se você já viu e ouviu muita coisa que lhe surpreendeu, se prepare, porque para o que Deus ainda irá mostrar para você. Se prepara, fala para o teu irmão: irmão, se prepare. Fala para o teu irmão: se prepare, irmão, porque Deus ainda vai te mostrar coisas. O que Deus mostrou para aquela mulher? Ela apenas viveu o milagre da multiplicação, agora ela ia viver o milagre da ressurreição do filho. Meu Deus do céu, meu irmão, dê glória a Deus, irmão. Ela viveu, e eu quero profetizar aqui, o que vivemos de experiência no passado, durante esses 2 anos, você tem que se preparar, porque Deus vai te surpreender, meu irmão. O milagre vai ser muito maior do que você e eu imaginamos, pensamos, nessa nação, na tua casa, na tua família, no Brasil, na cidade de Vila Velha, no ministério Vida e Paz. E família abençoada é a nossa. Não permita que o caos tire sua capacidade de enxergar o que Deus já fez e irá fazer em sua vida. Essa pandemia, irmão, não pode ser o basilador, o balizador de como vamos viver. Não pode. O termômetro para nós, a peça balizadora da nossa vida, não é a pandemia, é a promessa. É a promessa. E eu quero terminar, irmãos,
dizendo para você que as nossas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu creio, nós cremos que Deus pode fazer coisas maiores. E aí vem o que eu falei, olha o texto. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. O que vem à minha mente agora, que o Espírito Santo está dizendo para mim: aquilo que nesses 2 anos, quase 2 anos, morreu em tua vida, Deus vai trazer de volta. Tem coisa que você perdeu e Deus vai restituir. Deus vai te surpreender. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Precisamos entender que quando nossas possibilidades acabam, começam a de Deus. Pastor, não tem mais o que fazer, então agora é a hora de Deus agir. Amém? Isso tem me impulsionado a alguns projetos que estão no meu coração. Não vamos esperar terminar a pandemia nenhuma, não. Nós vamos romper com fé, em nome de Jesus. E eu quero o apoio de vocês. Amém? Porque de Deus já tenho a palavra. Se você quiser entrar, vamos junto, em nome de Jesus. Não é porque vivemos boas coisas no passado que não vamos viver coisas ainda maiores hoje. Em nome de Jesus. Talvez aquela mulher se limitou a um milagre em suas experiências passadas. Nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua vida. Nunca limite. Nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Deus ainda vai fazer coisas maiores.